Depois de 2 semanas, vamos ver como é que estão indo as coisas com o Sonic da SoundPits. Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer a minha experiência com o Sonic da SoundPits. E aqui nesse vídeo eu vou trazer tudo que eu consegui apurar até agora em relação a bateria, prós e contras, como eu estou achando do som, enfim, tudo isso para quem está procurando um fone de ouvido Bluetooth nesse formatinho de earbuds. Então, deixa um like nesse vídeo, que eu sei que vai te ajudar de alguma forma, e se inscreva no canal se você gosta de informação, notícias, reviews de aparelhos que a gente usa no nosso dia a dia e dicas também que eu sempre trago aqui. Vamos começar falando sobre a parte de acabamento, design, essas coisas. Nessas 2 semanas que eu estou utilizando o Sonic, eu não deixei cair nenhuma vez, então o teste de durabilidade vai ficar para uma próxima. Espero que seja durável, que aguente aí alguns trancos. No meu uso, eu fiz atividades físicas e suei. E em relação então a suar e ter a proteção contra respingos d'água, isso sim eu posso garantir que funcionou bem. A suadeira ele aguenta. Falando então do design da case. No meu vídeo de unboxing eu já tinha comentado, fiz até uma comparação ali de outras cases que eu tenho, e essa aqui eu achei meio exagerada. A mesma coisa o fone. Colocando no ouvido, eu achei ele um pouco exagerado. Olha que a minha orelha também é exagerada e ele salta bem. Mas, como a gente vai ouvir a música e não vai ficar se olhando no espelho, isso é um detalhe. Mas se você preza aí pelas aparências, talvez esse ponto seja algo negativo para você. E eu acho que tem um fator para que esse aparelho fique assim tão saltado. É porque o canal que passa a música até o ouvido, até a borrachinha de silicone aqui, ele é um pouco mais comprido do que o dos outros aparelhos nesse formato aqui. E isso tem um lado positivo que eu vou falar mais pra frente, que está relacionado a um dos contras que eu achei nesse aparelho aqui. Então o design no geral eu achei um pouco exagerado, tanto dos fones quanto da case. Para você carregar a case numa calça jeans, por exemplo, fica bem esquisitinho, ainda mais se a calça estiver um pouco mais apertada. Se você for carregar numa bolsa, numa mochila, aí é tranquilo e aí é até legal, porque como a case é grande, se tem muita coisa ali dentro da sua bolsa, da sua mochila, vai ser mais fácil de achar. Vamos falar então dos comandos. Esses fones de ouvido aqui, eles funcionam através de botões que ficam localizados aqui na logomarca da SoundPits e você aciona diferente de outros que é como se fosse um touch, esse aqui é um botão mesmo, que você tem que pressionar e daí ele aciona o comando. No geral, minha experiência foi positiva, se bem que no fone direito eu encontro um pouco de dificuldade para apertar. Então eu acho que é um problema desse aparelho especificamente, mas no esquerdo eu aperto em qualquer posição aqui onde tem o S, ele aciona. Agora nesse aqui não. Tenho que achar uma posição meio que específica para ele acionar o comando. E isso é um pouco irritante porque tem comandos que são exclusivamente de um lado ou do outro. Mas aí foi um azar meu. Você não vai ter um problema que eu tinha nos fones que tem esse toque por touch, que às vezes eu acabava apertando sem querer e ele acionava um comando que eu não queria. Nesse caso aqui não, porque é um botão físico e ele é bem resistente. Então para você acionar o comando você tem que apertar mesmo, não adianta só encostar não. E em relação à resposta, né, do tempo que você pressiona ou faz um comando para o retorno e para a resposta, é um pouquinho lento, é mais lento do que o TrueAir 2, que também é da SoundPits, e está quase parelho com o Edifier o X3S, que eu já fiz review e tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tanto para os reviews do X3S da Edifier, quanto do SoundPits TrueAir 2 Plus, que é da SoundPits, e que tem uma proposta um pouco diferente por conta do formato e tal, mas ótimo aparelho também. Então, nesse caso aqui, a resposta é um pouquinho lenta, mas nada que nos atrapalhe. Vamos falar então da bateria. A bateria, a fabricante diz que os fones têm uma autonomia para 15 horas de som, mas a case
comporta carregamento 2 vezes. Eu não fiz o uso contínuo de 15 horas para saber se durava, mas nessas 2 semanas eu utilizei todos os dias, pelo menos de 1 a 2 horas por dia, e depois carregava na case. Ao longo de 2 semanas eu tive que fazer o carregamento da case só uma vez, quando ela chegou ali por volta dos 10% de bateria. Então, para mim, foi muito boa a autonomia e o carregamento é relativamente rápido também. A case ficou completa em cerca de 1 hora e 20 minutos. Como eu falei no unboxing, esse aparelho aqui ele tem o modo jogo, que é para quem joga no celular, por exemplo, não ter aquele problema do delay entre o que você está vendo e o que você está ouvindo. Com ele sem estar acionado, o delay ele é bem grandinho e vai atrapalhar no jogo. Agora, quando você aciona o modo jogo, o som fica bem parelho com a imagem e você quase não tem lag. Então, para jogatina, ativar o modo jogo fica muito bom. Em alguns aparelhos, quando o modo jogo é ativado, a qualidade de som acaba caindo um pouco. Não foi esse o caso. Também não achei que teve grandes interferências, porque alguns aparelhos também, depois que se aciona o modo jogo, começa a dar alguma interferência, um chiadinho, uma pipocada, mas aqui não, o som continuou na mesma e eu perdi e não teve mais o problema do delay de áudio contra o vídeo. Então, modo jogo, bem legal. Vou deixar aí umas imagens para vocês conferirem. E agora vamos falar daquilo que interessa, né, que é a qualidade de som. O que eu achei da qualidade de som desses aparelhos aqui? Bom, sem muita enrolação, eu achei a qualidade de som muito boa, excelente na verdade. Ele é bem equilibrado entre agudos, médios e graves e muito nítido. Isso ajuda porque ele tem o codec aptX da Qualcomm e se seu celular também for compatível com esse codec, ele vai parear e já vai te entregar uma qualidade de som bem bacana. Quando você para e consegue ouvir num ambiente mais tranquilo, você consegue ter nuances, assim, realmente a nitidez de som desse fone é muito boa, melhor do que os que eu testei até agora, e eu achei isso muito legal. O ponto negativo é em relação ao volume. Eu achei que ele poderia ter um volume, né, um incremento de volume um pouco maior. Eu, por exemplo, ouvindo música em um ambiente externo e que tenha um barulho muito alto, eu sempre tenho que deixar o volume acima dos 60% para conseguir ouvir bem. Então, se você estiver num ambiente mais tranquilo, aí isso aí não vai ser problema. Lembra que eu comentei na parte de ergonomia que o fato desse canalzinho aqui ser um pouco mais comprido do que de outros fones desse mesmo tipo era um benefício? Pois é. Como ele você acaba colocando essa ponta do fone mais para dentro do ouvido, ele dá um isolamento acústico muito grande em relação ao ambiente externo. Às vezes, mesmo sem ouvir nada, só com o fone de ouvido colocado, eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando ao meu redor. Então, isso é bem legal porque ele não tem um cancelamento de ruído, né, ativo, então você não tem essa funcionalidade, mas pelo próprio desenho dele, ele te entrega um isolamento que é bem bacana e ajuda na questão do volume, já que você vai abafar o som externo, aí não precisa colocar o volume sempre tão alto. E então, para fechar esse vídeo, eu quero colocar aqui os prós e contras que eu achei do Sonic. Então vamos lá. De prós, o que eu achei? Qualidade de som, que é muito boa. A ergonomia, apesar dessa protuberância de ser um pouco grande, a ergonomia dele é boa, principalmente na questão para isolamento do som externo. Funcionalidades que ele tem, afinal de contas, através dos comandos você consegue fazer tudo, aumentar, diminuir o volume, ativar o assistente virtual, ativar modo jogo, passar música, retroceder músicas, tudo o que um fone de ouvido tem de funcionalidade, esse aqui tem também.
e entrega muito bem. A bateria também é algo que eu achei bem positivo, porque consigo usar todos os dias. Para o meu tipo de uso, suporta super bem por bastante tempo. Fiquei em 2 semanas, fiz só um carregamento, então achei bem legal. E o modo jogo, que na hora da jogatina vai te ajudar bastante a não tomar um tiro na testa, porque você não ouviu o amiguinho chegando por trás de você. Então, esses foram os pontos positivos. E de contra, o tamanho da case. Afinal de contas, se você não utiliza a mochila ou bolsa, tiver que andar com ela no bolso, vai fazer um volume e não é um volume agradável, pode ser meio chatinho, então esse é um ponto negativo. O volume, que no geral ele é bem intermediário, poderia ter um incremento para tornar o som perfeito, mas nem tudo é perfeito. E o botão de comando que às vezes falha, principalmente nessa versão aqui que eu peguei. Nessa versão não, nesse modelo, esse aparelho especificamente que eu peguei, o botão do lado direito tem enfrentado alguns problemas aqui, mas não é nada um absurdo. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar, fazer um review um pouco mais detalhado da minha experiência com o Sonic da SoundPits. Se você está procurando um fone de ouvido aí na faixa dos 180 a 200 reais, essa aqui é uma boa opção. Eu estou gostando bastante, vai ser meu fone aí pelos próximos tempos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa um like nesse vídeo se te ajudou de alguma forma. E se inscreva no canal se você gosta de notícias de tecnologia, reviews, dicas e essas coisas que a gente gosta. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.